Há uma luz no túnel dos desesperados. Há um cais, um porto, pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Vamos continuar a leitura? Nós paramos no José Castíssimo, o último vídeo, né? Eu tô usando alguns trechos da Consagração a São José, um livro escrito por Donald Calloway, As Glórias do Nosso Pai Espiritual. Não é a consagração, mas eu estou deixando registrado aqui alguns trechos em que ele discorreu sobre a importância, né, de aumentarmos a nossa devoção a São José, a Maria e ao Nosso Senhor em adoração. Ele discorre nos trechos da ladainha e nós agora vamos introduzir São José Prudentíssimo, rogai por nós. Que prudência não foi necessária para educar um Deus feito criança que quis obedecê-lo a São José por 30 anos. Quem escreveu foi Beato Guilherme José Chaminade. E para darmos sequência ao José Prudentíssimo, Donald Calloway escreveu As Sete Dores e os Sete Gozos, né, utilizando aí, fundamentando junto a vários escritos por santos, papas, leigos e teólogos, né, que contribuíram escrevendo para aumentarmos ainda mais a nossa devoção a São José. Salvador do Salvador, ele, São José, protegeu da morte a criança ameaçada pela inveja de um monarca e encontrou-lhe um refúgio. Quem escreveu foi nosso querido saudoso Papa Leão XIII. As Sete Dores e os Sete Gozos, São Pedro Julião Eymar acrescenta: como São José estava vinculado a Maria em seus gloriosos privilégios, ele também teve de sofrer com ela, e em seu coração também foi transpassado por 7 espadas. Para darmos início, então, à leitura das 7 dores e os 7 gozos, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos por Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com o desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Essa linda oração foi escrita pelo Papa Pio X, e eu gosto muito de trazê-la aqui para nós. As 7 dores e os 7 gozos. No século XVI, surgiu na igreja uma devoção a São José, chamada 7 dores de São José. Ninguém parece conhecer as origens exatas da devoção, mas ela faz um paralelo com uma devoção popular
que a Nossa Senhora tem, chamada As 7 Dores de Maria. Enquanto devoção, as 7 Dores de São José são meditações de passagens bíblicas da vida de São José, que relatam fatos que lhe causaram muito sofrimento. Quando se meditam as passagens bíblicas, costuma-se rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. São Joseph Sebastian Pelczar escreveu: São José tinha imenso amor por Deus, mas foi atormentado por muitos sofrimentos, que ele suportou com maravilhosa fortaleza. No século XVIII, o beato Januário Maria Sasnelli acrescentou um novo elemento à devoção das 7 Dores de São José, os 7 Gozos de São José. Em suas pregações, o beato Januário contava a história de 2 franciscanos sobreviventes de um naufrágio, que ficaram perdidos no mar por vários dias, agarrados a uma tábua para não se afogar. De repente, apareceu-lhes um homem que os guiou em segurança até a praia. Quando os franciscanos perguntaram quem ele era, o homem respondeu ser São José. Após revelar sua identidade, São José pediu aos franciscanos que honrassem as suas 7 dores e 7 gozos nos 7 domingos que antecediam sua festa em 19 de março. Como consequência da pregação do beato Januário acerca dos franciscanos náufragos, a devoção das 7 dores e 7 gozos de São José ficou conhecida como a devoção dos 7 domingos a São José, espalhando-se depressa por toda a igreja. Ó Fidelíssimo Santo, que compartilhou dos mistérios de nossa redenção, glorioso São José, a profecia de Simeão a respeito dos sofrimentos de Jesus e Maria. Fez-vos estremecer com terror mortal, mas, ao mesmo tempo, encheu-vos de uma bendita alegria por causa da salvação e gloriosa ressurreição que, como ele previa, seria alcançada por almas sem conta. Quem nos escreve foi o beato Januário Maria Sasnelli. As 7 dores e os 7 gozos de São José, as referências bíblicas associadas a ela e a sua ordem de acordo com a devoção de São Domingos são as seguintes. Primeiro domingo, primeira dor, São José decide deixar Maria em segredo, está em Mateus 19. Primeiro gozo, a anunciação a São José, está em Mateus 20. O segundo domingo, segunda dor, a pobreza do nascimento de Jesus, que está em Lucas, capítulo 2, versículo 7. Segundo gozo, o nascimento do Salvador, que está no mesmo Lucas, capítulo 2, versículo 10 a 11. Terceiro domingo, terceira dor, a circuncisão, está em Lucas, capítulo 2, versículo 21. E o terceiro gozo, o santo nome de Jesus, está em Mateus, capítulo 1, versículo 25. O quarto domingo, quarta dor, a profecia de Simeão, está em Lucas, capítulo 2, versículo 34. O quarto gozo, as consequências da redenção, está em Lucas, capítulo 2, versículo 38. O quinto domingo, quinta dor, a fuga para o Egito, em Mateus, capítulo 2, versículo 14. O quinto gozo, a derrocada dos ídolos do Egito, está em Isaías, capítulo 19, versículo 1. Sexto domingo, a sexta dor, a volta do Egito, está em Mateus, capítulo 2, versículo 22. E o sexto gozo, a vida com Jesus e Maria em Nazaré, está em Lucas, capítulo 2, versículo 39. O sétimo domingo, a sétima dor, a perda do menino Jesus, em Lucas, capítulo 2, versículo 45. E o sétimo gozo, o reencontro do menino Jesus, também em Lucas, no capítulo 2, versículo 46. São Beato Guilherme Chaminade escreve assim, que ele, São José,
se encarregue da vossa salvação, assim como ele conduzia o Filho de Deus em suas viagens, que ele seja o vosso guia na sua jornada desta vida, até que chegueis ao céu da eterna bem-aventurança. E aqui nós terminamos a nossa leitura das 7 dores e os 7 gozos. Interessante como esse paralelo, né, dos 7 domingos, que acabou virando, né, os 7 domingos, são as faces da mesma moeda, né? A 7ª dor e o 7º gozo, a 7ª dor, o 7º gozo, a 7ª dor, o 7º gozo. Assim, simbolizando os 7 domingos. Uma contribuição muito bonita sobre como São José vai vinculando a Maria os seus gloriosos privilégios, né? Assim como nos deixou também São Pedro Julião Eymar. Muito interessante. Também aumentarmos, né, a nossa intimidade com o nosso Senhor Jesus. Eu vou ler aqui para você uma oração que está na folhinha, né, que eu guardei aqui de um dia de 25 de maio, já tem um tempinho, mas estava atrás uma oração do Papa Francisco. Uma oração a Maria. Ajuda, ó Mãe, a nossa fé. Abre a nossa escuta da palavra para que reconheçamos a voz de Deus e o seu chamado. Desperta em nós o desejo de seguir seus passos, saindo de nossa terra e acolhendo a sua promessa. Ajuda-nos a deixar-nos tocar por seu amor, para que possamos tocá-lo com a nossa fé. Ajuda-nos a nos confiarmos plenamente a ele e acreditar em seu amor, especialmente nos momentos de tribulação e de cruz, quando nossa fé é convidada a amadurecer. Semeia em nossa fé a alegria do ressuscitado. Lembremo-nos que aquele que crê nunca está sozinho. Ensina-nos a olhar com os olhos de Jesus, para que ele seja luz para que ele seja luz em nosso caminho. E que esta luz da fé cresça sempre em nós, até que venha o dia sem fim, que é o próprio Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Papa Francisco. Interessante, porque nós estamos em 2025, não sei que ano você vai ver este vídeo, né? Mas estamos, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, é o ano de 2025, ano jubilar, ano da peregrinação. Então, muito interessante aqui esse link, né? Com as peregrinações, né? Para que saiamos da nossa terra e levamos para anunciarmos e levarmos, né, a mensagem de nosso Senhor Jesus. E mais interessante ainda eu ter acordado com essa música da Lanterna dos Afogados, né, que é uma música secular feita pelos Paralamas do Sucesso, porque fez referência também à leitura das 7 dores e 7 gozos, quando o Beato, né, fala sobre o relato dos marinheiros, né? Muito bem lembrado aqui, acabei de lembrar disso aqui. Beato Januário contava a história dos 2 franciscanos sobreviventes de um naufrágio, né? E essa letra é muito bonita. Quando está escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais, um porto, para quem precisa chegar. Linda essa história, né? Dos náufragos aqui, encontrando São José em seu auxílio. Bom, ficamos por aqui. Se esse vídeo te ajudou, contribuiu para que você aumente a sua devoção a São José, a Nossa Senhora, e aumente em adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos eleve ao nosso bom Pai. Compartilhe, contribua, faça o seu apostolado também. Faça deste vídeo o seu apostolado também. Pode usar e fique à vontade. Até a próxima. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.